Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia na presença de Jesus, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos proporcione um bom dia, nos livre de todo mal, de toda arma forjada contra nós, de toda armadilha, e nos dê paz, proteção, e nos abençoe hoje e sempre. Meus amigos, neste momento, vamos relaxar o nosso corpo, a nossa mente, apenas agradecer a Deus esta oportunidade, este merecimento de estarmos aqui na sua presença e dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores e guias espirituais. Amado Mestre Jesus, permitas, Pai, que os teus mensageiros possam nos auxiliar. Derrama sobre cada um de nós a tua sabedoria, para que a gente possa entender a mensagem de hoje e refletir durante todo o dia. Então, vamos procurar uma posição agradável, seja deitado ou sentado numa cadeira. Vamos relaxando o corpo, inspirando e respirando profundamente, visualizando uma luz ao seu redor. Esta luz já é Deus, Jesus, que está aqui, nos ajudando. Entregue a Ele teus problemas, suas aflições, e tudo será resolvido, porque é Deus que está no controle. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 182, que diz o seguinte: de uma hora para outra surge a criatura mal educada, que lhe dá vontade de responder na mesma altura. Apesar de tudo, seja de forma diferente. A carranca feroz, o mau humor, é máscara que esconde tristeza ou revolta a pedir: ame-me, compreenda-me. Não é soltando as palavras presas na garganta que irá mudá-la. Em pessoas assim, mexe mais por dentro as atitudes de aceitação, de não revide, olhar calmo, porque fazem pensar no erro e se envergonhar. Mantenha a tranquilidade e o pensar positivo. Um sorriso, um gesto, uma palavra fazem milagres. O amor é um jato de água no fogo dos mal-educados e odientos. O capítulo do Evangelho de hoje é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. E o item é o 1º. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não entendê-las.
Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com a sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se aceitam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades. Por isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos, a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida de inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que existe alguma coisa que não possam dominar, o que faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso consideram como pobre de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digo o que disserem. Certamente um dia entrarão como todos os outros no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que submeteu humildemente as suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá com a simplicidade do coração e a humildade do espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastaram dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Que assim seja. Meus amigos, quando Jesus ele diz o que é preciso entender por pobre de espírito, ele já está dizendo que pobre de espíritos, de espírito, são aquelas pessoas de coração puro, que já fazem a caridade com prazer. São pessoas humildes, que buscam cada vez mais se aperfeiçoar moral e espiritualmente, pois veem Deus no seu semelhante
Então, é por isso que são para estes que estão reservados o reino de Deus. Mas onde fica esse reino de Deus? Esse reino de Deus está dentro de cada um de nós. É um estado do Espírito. O reino de Deus é a morada espiritual de Jesus, ao lado do Pai maior, que é Deus. E para chegarmos, precisamos combater nosso orgulho, a nossa vaidade, que são essas chagas que nos destrói a cada momento. Então vamos pedir a Jesus que nos dê força, que nos ajude, porque ninguém entra, como ele mesmo disse, ninguém entra no reino de Deus sem a simplicidade no coração. Precisamos desta simplicidade, precisamos ser mais humildes, precisamos ajudar mais, perdoar, sermos benevolentes. Precisamos olhar para o outro e ver a imagem de Jesus, a sua bondade, a sua simplicidade. Que Jesus nos fortaleça. Precisamos dessa força. No dia de hoje, pedimos a Deus que a tua luz adentre as nossas casas, toque em nosso coração, nos fortaleça, que os nossos anjos guardiões estejam sempre conosco, nos direcionando, mostrando o caminho certo que devemos seguir. Que a luz de Deus chegue aos hospitais e vai curando aqueles que se encontram doentes. Que Jesus ajude aqueles que neste momento estão partindo, retornando para a pátria espiritual, e que sejam recebidos por uma corrente de irmãos de luz, pelos espíritos benfeitores. Que Jesus toque no coração daqueles que podem ajudar a um irmão necessitado. Senhor, tem misericórdia daqueles que se encontram pelas ruas, porque não tem uma casa. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Tem misericórdia daqueles que já se encontram no plano espiritual, nossos entes queridos, que já partiram. Tem misericórdia, Pai, deste planeta. A reflexão final de hoje diz o seguinte: meu apelo por uma revolução espiritual não é um apelo por uma revolução religiosa. As melhores coisas da vida não podem ser vistas nem tocadas, mas sim sentidas pelo coração. Se conseguirmos deixar de lado as diferenças, creio que poderemos nos comunicar, trocar ideias e compartilhar experiências com facilidade. Se o seu coração é absoluto e sincero, você naturalmente se sente satisfeito e confiante. Não tem nenhuma razão para sentir medo dos outros. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Fale a verdade, seja ela qual for, clara e objetivamente, usando um toque de voz tranquilo e agradável, liberto de qualquer preconceito ou hostilidade. Se os seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora, construa os alicerces. Que Jesus
nos abençoe e ilumine o nosso dia. Tenham todos um dia com muita paz. Assim seja, assim é e assim será.